Porque é uma tremenda de uma sacanagem. Aí uma pessoa que nunca atuou em sala de aula conseguiu fazer a vaga porque ele não tinha aula na sexta-feira, ficou o tempo todo tentando e conseguiu acessar, enquanto você estava trabalhando lá em sala de aula, não podia estar o tempo todo em frente do computador tentando acessar, né? Aí você não consegue, uma pessoa que nem em sala de aula está, consegue fazer o curso e daí no ano que vem passa na tua Passa na frente. frente. É. Não, eu Isso é sacanagem. Eu concordo com o professor ali não, que é uma tremenda sacanagem. professor, pode ter certeza que eu também concordo, né? E eu sou bem tranquilo em dizer assim, nós levantamos, pode ter certeza que, sim, que eu fui um dos que levantei exatamente essa questão que o professor Epaminondas e o professor João estão falando desse mesmo jeito, professor. Se não fosse classificatório, beleza, mas como é classificatório, eles vão ter que rever, né, esse sistema, talvez inscrever todo mundo, montar as turmas e ver como que vai ficar, né? Porque realmente eu concordo plenamente com vocês. A partir do momento que ele é usado como classificatório, ele deve ser ofertado para todos. Isso eu concordo plenamente, né? Professora Terezinha, pode? Não posso deixar de falar, acho que esse também é um espaço para a gente se manifestar. Eu achei assim surreal desde o início desses cursos, e eu sou a professora que faço desde sempre. Não faço pela classificação, inclusive eu fiquei em primeiro lugar, não é pela classificação, mas eu acho assim, eu chego a dizer surreal esse tipo de situação. Até mesmo quando coloca que você pode fazer duas numa situação que não tem vaga para todos, que foi o que aconteceu ano passado. Então, aquela pessoa, por exemplo, que consegue fazer 2 cursos e o outro que não conseguiu fazer um só, inclusive eu até questionei e liguei para os formadores e inclusive a pessoa que me atendeu garantiu que não abriria mais que um tema, justamente para não ficar injusto para os professores. Eu tenho colegas meus que não conseguiram, você tem que ficar ali, como o professor falou, nem todos não trabalham na sexta-feira. Eu acho uma crueldade com o professor, porque imagine naquele dia que vai sair, quando vai sair as inscrições, quem não quer ser prejudicado no começo do ano, eu acho que ele já fica até meio sem saber como você vai ficar numa sala de aula sabendo que quem está de folga vai conseguir, e você que está em sala de aula não. Eu acho que isso aí tem que ser mudado, tem que ser reivindicado, e como vocês aí são os professores formadores, estão na frente disso, nos ajudem. Não, sim. Não, professora, isso assim, eu te garanto, porque foi o assunto no nosso congresso de formadores em Foz. Foi a grande questão. E assim, você pode ter certeza que todos os formadores que estavam lá levantaram essa questão em todas as salas, foi o grande debate. E a sede vai realmente. E aí, assim, quando eu mando passar o link da avaliação do encontro para vocês, não tenham medo, gente, coloquem, porque a gente viu que as questões que são colocadas na avaliação, elas estão sendo levadas em conta. Sim, eu sempre faço questão de colocar e fazer observação. Façam, porque é uma questão que vai ter que ser revisto, né? Porque até então não estava tendo um impacto direto, e agora teve um impacto direto. E quando tem um impacto, vem a cobrança, mas tem que vir a contrapartida também. Então, podem ter certeza que isso está sendo debatido muito, foi muito questionado mesmo, lá no grupo, nas oficinas do Congresso. Professor João, pode contribuir para a gente poder continuar? Eu, inclusive, quero chamar a professora Silvia aí do grupo, que a gente trabalha junto na mesma escola, aqui, né? Eu com aula de História e ela com de Geografia. Eu e ela estávamos tentando o tempo todo fazer a inscrição na de prova ali e não era possível. Então a gente entrou em contato com o núcleo jogava a culpa para outra pessoa lá. Entrava em contato com outra pessoa, a pessoa voltava para aquela. Ficava jogando de um para o outro e ninguém dava uma resposta para a gente. Tanto que no final, quando eu peguei o print de uma conversa que eu tive com a pessoa X e mandei para a pessoa Y apenas visualizou e não me respondeu, não me retornou. Isso é uma tremenda falta de educação, até não te dar um retorno sobre a questão que você está indagando, está perguntando. Ou organiza direito isso aqui, como eles querem que a gente seja organizado, ou que não façam. Porque a organização é exigida sempre da gente.
mas a parte deles, pelo que a gente vê, eles estão numa bolha lá e simplesmente não tem resposta, ninguém sabe, todo mundo faz o que quer, ninguém sabe o que tem que fazer, né? Tá muito desorganizado. Eu estou há 28 anos no estado, eu não sou marinheiro de primeira viagem. Nunca teve tão feia a situação, tão desorganizada, tão bagunçada do jeito que está. Então, e aí, são questões... Parece que são umas minutas, umas resoluções, não sei, parece que são feitas ali às pressas, de última hora, vamos ver se dá certo, se der certo implementa, se não der a gente tira. Não é assim, a educação não funciona desse jeito. E aí, não, são questões muito complexas, né? E ainda mais essa questão da classificação, né, professor João, que pegou bastante também. Mas eu acredito, assim, que a gente tem que continuar na cobrança. Eu acho que é isso mesmo, é cobrar, é questionar, porque educação se faz no debate, né? Até uma vez eu vi não lembro um texto que eu li, não lembro quem que era o autor, né? Faz muito tempo. Mas ele questionava o seguinte, ele questionava o lema da bandeira. Eu achei muito bacana, assim, que falava, não tem progresso com ordem. O progresso, ele vem no debate, ele vem no enfrentamento, ele vem na desconstrução do que está para progredir, né? E a educação, ela não se faz na calmaria, não a educação, assim, do aluno, no sentido de ser educado, mas o sistema educacional, o processo educacional de um estado, de um país, ele só se constrói através do debate, através do enfrentamento de ideias mesmo, né? Se for todo mundo aceitar, todo mundo baixar a cabeça, tá todo mundo bonito, sem crítica, sem questionamento, a coisa não evolui, né? Então, eu acredito que o debate é válido porque é um processo que está em construção, né? E não defendendo, mas assim, fazer uma justiça ao sistema de formação continuada, não às cobranças outras. Mas, pelo menos, ele foi um sistema que ele está tendo uma sequência. E eu acho que ele pode ser melhorado, tem potencial para ser melhorado muito, na questão que o professor coloca da inscrição, do número de vagas, né? Mas um pontinho positivo aí vamos tirar. Nós temos uma continuidade no processo de formação que faz muito tempo que a gente não tinha, né? Os professores que estão há mais tempo talvez, né, tenha memória, mas pelo menos do tempo que eu estou como professor no estado, nós nunca tivemos um processo de formação continuada do professor que fosse contínuo. Não sei se a gente teve uma experiência similar. A gente teve vários modelos de formação, né? Mas um modelo contínuo, a gente já está no 4º ano, né? Que é o mesmo estilo, que é o mesmo esquema, que são temas que se complementam. Eu acho que essa é a vantagem dos formadores, né? Então, claro, as críticas podem colocar, vamos debater, né? Mas eu acredito que, para além de todas essas questões, que são importantíssimas, né? Mas nós temos duas coisas que eu acho muito bacana no Formadores. Primeiro, é a oportunidade de debater os temas, né? E no caso do ensino religioso, debater todas as propostas do ensino religioso, né? Em pares, entre quem está na lida, né? Quem está no dia a dia, e o compartilhamento de ideias com colegas de formação, de área, de experiência de vida diferente. Eu acho que isso que é o que me motiva a trabalhar o Formadores, né? Até contar uma coisa para vocês, né? Não é problema. Quando começou o Formadores, lá em 2020, e quando abriu o Formadores de História, que não tinha ensino religioso ainda, eu me candidatei, né, para participar do processo de formação como formador, e fui questionado da minha escola. Me falaram assim, mas você vai fazer parte do curso do FEDER? Você vai trabalhar no curso do FEDER? Eu falei, olha, não vou trabalhar no curso do FEDER, eu vou ser formador de colegas. Formação, para mim, não tem lado, não. Conhecimento é conhecimento. Se eu ver que eu tenho que abrir mão do que eu acredito para a educação, para trabalhar nesse curso, se realmente for o curso do FEDER,
tô saindo. E com o tempo, assim, eu não defendo, não que eu defenda as políticas da sede, mas eu defendo os formadores aqui, na tela do computador com vocês. É uma formação que eu gostei de trabalhar, muito de trabalhar, para além dessas questões. É claro que aí essa parte da burocracia tem que melhorar, sim, a cobrança, realmente tem que muita coisa ser aprimorada. Mas eu gostei de trabalhar com você, com os professores, por causa disso, por ter essa oportunidade de conhecer pessoas e trocar experiências. O professor Evanir tinha levantado a mão, daí depois a professora Terezinha. Só para contextualizar aí, como você está saindo algumas posições, eu trabalhei já há muito tempo com ensino religioso, no 6º, 7º ano. Eu creio que até a nomenclatura, com o tempo, deveria se repensar e mudar, porque ensino religioso, eu creio que se você analisar ele, traz aí, nessas questões históricas, todas nossas aí, desde o período colonial, com a questão depois da separação de Estado laico e tal, eu torceria assim que mudasse até o nome, que seria História das Religiões, porque nós temos que levar para os nossos alunos a diversidade cultural e o respeito a essas diversidades. Então, o ensino religioso, parece que a hora que você fala ele ali, você ainda tem alguma coisa ligada com aquilo do passado, sabe? É só para dar uma coisa assim que sempre eu gostaria de comentar, justamente você que está aí no meio do pessoal e está coordenando isso. É válido. Não, a gente de repente está mudando até a nomenclatura, que eu acho que soa um pouquinho melhor, é só isso. Professora Terezinha? Então, ali é muito bem lembrado que a professora falou também, algo que me incomoda, e a questão ali do que os professores falaram, só reforçando, a questão de nós como pessoas públicas, educadores, a gente sempre preza pela atenção aos nossos educandos, e isso é sempre frisado, que a prioridade é os estudantes, você dar atenção, você se fazer presente, você ser criativo, você ser motivado. Eu até coloquei ali na determinada, porque eu sou determinada, eu não desisto, eu gosto de enfrentar, eu não desisto. E a questão de desmotivada, desestimulada, que às vezes eu me sinto justamente por alguns fatores, até a questão da resposta. Eu já obtive, no ano passado, que eu não consegui a primeira jornada, eu fiquei muito frustrada, porque anteriormente, que eu fui uma ali das iniciantes ali fazendo curso, e daí depois eu não consegui justamente pela quantidade de vaga e o que eles me respondiam pela ouvidoria, e para a gente falar com o pessoal do núcleo é uma dificuldade tão grande que às vezes é até melhor você pegar e ir até lá, porque a gente tem uma dificuldade enorme para falar com esse pessoal. E como exatamente o professor falou, eu acho uma falta de respeito quando não se dá uma resposta daquilo que a gente pede, ou fica jogando um para o outro, um colocando a culpa no outro. Eu cheguei no momento que eu tenho 2 ou 3 apps, que um fala uma coisa, outro fala outra, e dá a impressão que um fala uma coisa, e se você vai perguntar para o outro, parece que fica meio chateado porque perguntou para o outro. Então, gente, o professor está correto, eu acho que o negócio não está muito organizado aí. Mas, então, realmente, como a professora coloca, eu acredito que tem muita coisa a melhorar, sem dúvida, Mas aproveitar, que assim, eu falo, já que a gente está aqui, e aí assim, não entendam isso como uma crítica, não. Eu acho que esse debate é o local que a gente deve fazer, Então podem ficar bem tranquilos, quanto a isso. Até uma coisa que eu acho legal também dos formadores é justamente essa questão da gente tá vivendo a mesma experiência que vocês, Eu sou cursista do formadores também. E aí o professor João falando, da sexta-feira, eu também, professor João, fiquei a metade da minha sexta-feira, eu estava com hora atividade, eu fiquei metade da minha sexta-feira atualizando tela para mim e para alguns colegas que queriam fazer a inscrição, Então, eu acho que o formador está na sala de aula, conhecer a realidade de vocês é muito importante, E vocês podem ter certeza que eu estou aqui para a gente somar juntos, E uma coisa assim, a professora Terezinha coloca,
que dentro do Formadores, dentro da rede de apoio do Formadores, a gente não acredita que tem uma hierarquia, né? Nós temos níveis diferentes de atuação. Então, dentro da sede, as equipes do N-Form, que é o núcleo de formadores, e o CAF, que prepara os materiais, né, a gente fala, eles não estão numa hierarquia, eles não estão acima, eles estão numa função de apoio diferente. Da mesma maneira que o tutor de formação. O tutor é o funcionário do núcleo que me acompanha, né, que me ajuda a resolver os pepinos que eu não consigo resolver. De matrícula, de aula, de formação, de transferência de turma. Né? O formador, que sou eu, né, eu não tenho pretensão de ensinar para vocês. Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para a gente aprender junto. Eu vou compartilhar o que eu sei e aprender com vocês. A gente quer porque vou dar um curso para professora. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para colegas com tanta experiência? Né? Então, o formador é aquele que vai coordenar os trabalhos mesmo, vai limitar a questão de tempo, de passar o material para vocês e fazer uma troca de experiência. O foco do nosso grupo é o estudante, é o conhecimento, é a aprendizagem. Mas o coração do Formadores é o cursista. Não adianta falar outra coisa. O Formadores em Ação, como formação continuada, ele não seria possível sem o cursista. Então o coração do programa é o cursista. Vocês que se dispuseram que, né, pelos diversos motivos, mas se o cursista não tiver disposto a participar ativamente, o Formadores não acontece da maneira que ele pode acontecer. Tem que melhorar, sim. Isso eu coloquei, eu posso falar com bem tranquilidade, porque eu coloquei até de uma maneira bem radical lá no Congresso, né, sobre as questões de matrícula, sobre as questões de vaga. Né. Espero que para a segunda jornada a gente tenha melhorias aí. Né, e aí vocês podem ir cobrando mesmo, né, ao longo do caminho. Né. É um processo de construção. Né, e ele tem, porque se a gente começa só elogia muito, né, aí não é muito legal. Certo? Então esse ano nós temos uma novidadezinha para vocês, para a gente fazer um momento mais lúdico também. Né. Como o ano passado teve a Copa, o Formadores, ele fez uma proposta de uma atividadezinha diferente para vocês, que é o álbum de figurinhas do Formadores em Ação. Né? E aí mexe com aquela nossa questão de completude, de gamificação. Eu vou mandar para vocês aqui o link e vocês vão fazer uma cópia desse link. É um arquivo do PowerPoint, tá? Que é o álbum de figurinhas. E nesse álbum, vocês vão ver que tem a minha já, tá? E tem um espaço para colocar a foto de vocês, certo? Dentro desse álbum, a cada encontro que nós tivermos... Oi? Oi, professor, pode falar. Desculpa. A cada encontro que nós tivermos, estabilizou meu áudio? Então, a cada encontro que nós tivermos, vocês vão receber as figurinhas do final. Do encontro de hoje... Tá picotando. Tá. Só um pouquinho, peraí. Nessa parte é que aí. Quando eu mudo de janela aqui no meu notebook, ele dá uma travadinha. Eu pedi desculpa para vocês. Ele abriu para mim a avaliação. Oi? Aí eu mandei a avaliação. Eu mandei o link errado. Desculpa. Mandou avaliação. Não. Deixa eu mandar o link de baixo aqui, cara. Só um pouquinho.
que eu cliquei no link e eu acabei me confundindo nos links. Eu deixei no bloco de notas e mandei no link errado. Espera, já mando para vocês. Estão me ouvindo agora, né? Tá melhor. Eu migrei pelo celular aqui. O que acontece? A cada encontro, né, quando a gente concluir o encontro, no slide vai ter 2 figurinhas. E aí vocês podem completar o álbum. No encontro de hoje, as figurinhas já estão lá, certo? Então, só meu notebook dar uma destravada aqui, eu já mando para vocês o link. Tá? Mas é bem divertido, vai ser assim, no momento a gente até é uma ideia para a sala de aula também, né? É uma ideia que a gente pode utilizar para a sala de aula, né? Você fazer um albinho, pode fazer um aplicativo, ou pode fazer impresso também, né? E aí, quem sabe, cada aula do ensino religioso, você dá uma figurinha para o aluno que participou da aula, né? Então, é uma forma de utilizar a gamificação, né, como uma ferramenta didática. Quem que tinha levantado a mão? Eu, professor. Esse link aí tem como você postar lá na nossa sala de aula do Class? Esse tem sim, professor. Eu vou postar lá. Que por lá é mais fácil da gente acessar daí, né? Não, eu vou postar lá e vou mandar no WhatsApp também, professor. Não precisa baixar nenhum aplicativo para a gente poder resolver isso aí? Não, isso aqui é um link do Google Apresentações, professor. Ah, direciona direto. É tipo uma apresentação, um slide. Tá bom. Tá bom? Gente, então, assim, só pra gente prosseguir aqui, então, o nosso grupo, né? Ah, a professora Evanir levantou a mão, pode falar. É que, na realidade, eu acabei abrindo lá para fazer depois a avaliação, né? E o período lá para a gente escolher, de acordo com o período da inscrição, ele não está batendo. Eu precisaria que você desse uma olhada para depois qual que a gente tem que selecionar para fazer a avaliação. De vocês é a turma A da manhã. Então, qual que é o período? 6/3 a? A partir de 6/3 até o final da semana. 6/3 a 10/3. Então, não tem nenhuma data compatível aqui. Tem 6/3 a 10/3. É esse mesmo, professora. Mas 10/3? É, 6/3 a 10/3? É dessa semana. Ah, é semanal. É semanal. Beleza. Cada encontro, ele vai se dar em uma semana. Tá. Eu achei que ele apareceu o período todo. O período todo. Beleza. Não, é porque Obrigada. essa avaliação até eu ia mandar depois, acabei mandando os dados errados aqui. É uma avaliação, professora, semanal. Toda semana vai ter esse link aí para vocês. Só para a gente poder falar, então, sobre as questões mais práticas. Tá? O nosso encontro, a nossa primeira jornada, ela vai se dar em 9 encontros. De hoje até a semana de 5 de maio. Então, nós teremos 9 encontros. Nosso encontro sempre na terça-feira, às 10 horas da manhã. Tá? Quanto a isso, tudo tranquilo. Uma observação. Para o cursista ser considerado aprovado, o cursista tem que ter as 75% de frequência no mínimo. O que significa isso? 75% de frequência são aí, no máximo, 2 faltas. Então, o cursista que tiver 3 faltas não gera certificação. Tá? Então, se você precisar faltar, em alguma eventualidade, pode ter até 2 faltas. Tá? Se tiver 3 faltas, não gera certificação. Por isso que eu quero combinar com vocês o seguinte. Caso você precise faltar no horário
Então deu 10 horas, ou a tua internet caiu, ou você teve um compromisso, ou teve alguma emergência, me avisa antes, tá? Porque aí a gente pode combinar uma reposição. Então eu tenho encontro na terça-feira às 8 da manhã, às 10 e às 2 da tarde. Então, às vezes, a professora Terezinha tem um médico, conseguiu um médico só 11 horas da manhã e tem que sair mais cedo. Me avisa, fala, professora, eu posso entrar na aula das 8? Ela assiste na aula das 8 e tranquilo. Ou então, precisou fazer um compromisso de manhã. Ah, eu posso entrar às 2 horas da tarde? Também a gente consegue fazer essa questão, tá? Mas tentem avisar com antecedência, né? Porque atestado médico no Formadores, infelizmente, não abona a falta. Porque aí, assim, como é um curso online, né? Eles pressupõem que se você está em casa, né? Você pode assistir, tá? Então, são questões chatas, são questões burocráticas, mas eu quero pedir a colaboração de vocês, assim, mas me avisem, a gente vai tentar encontrar, né, uma forma da gente resolver as situações mais urgentes. Professora Terezinha, pode perguntar. Então, professor, na verdade é uma dúvida que eu tenho, e você abriu aí a fala, você falou aí que o atestado médico, ele não abona a falta do cursista, é isso? Isso. Então, ano passado ocorreu uma coisa que eu achei bem estranha, até ia perguntar para você, mas acabei não perguntando, porque eu tinha um colega que estava afastado, que ficou, não sei quantos meses ficou afastado, e disse que ele poderia continuar fazendo o curso. Daí eu achei estranho, porque que eu saiba, quem está de atestado não pode fazer curso, não é isso? Então, professora, no caso do Formadores, até o que aconteceu, qual foi a orientação que eu tive, né? O professor que está afastado, ele poderia fazer o Formadores desde que ele conseguisse ir na escola fazer a implementação. Mas daí entra fora totalmente do que diz a lei, porque se você pode ir até a escola para fazer uma implementação, significa que você está podendo trabalhar, né, professor? Então, mas teve caso de um professor que ele fez uma implementação virtual. Mas daí sai fora do que é a proposta do Formadores. Mas isso, assim, o que foi passado. Eu não sei, esse ano, essas questões mais pontuais ainda não apareceram, sabe? Então, o ano passado, até teve uma professora que estava de licença maternidade, permitiram que ela fizesse, mas ela foi no dia e aplicou a aula ela fez uma parceria com uma colega, né? E ela participou, sabe? Mas eu posso me informar, professora Terezinha, para saber os detalhes, como que tá. Eu sei que, assim, atestado médico, o ano passado eu tive um atestado médico no meio do evento, de 10 dias. Mas como era um atestado de Covid e o curso é online, eu peguei atestado na escola, que eu não podia ir, eu estava com gripe, mas pude aplicar o encontro Formadores para vocês, que eu não ia passar vida. Professor, mas no teu caso aí é diferente, você não está presencial. Não, mas agora, a de convim, se você está afastado, você está online, beleza, você está fazendo o curso online, mas como é que você vai fazer a aplicação da prática lá na escola? Então, quem consegue? Mas isso eu acho que consegue trabalhar, né? Sim, isso eu posso verificar com a minha tutora como que fica essas questões, sim. Tá? Obrigada, professora. Professora Márcia, depois professora Onofre, pode perguntar, professora. Professor, uma dúvida. Pode ser feito aí na nossa hora de atividade? O curso Formadores? Pode, sim. Inclusive, assim, o Formadores, como ele é cadastrado pelo CAF, ele não pode ser realizado no horário de aula. Então, por exemplo, se a senhora está com turma naquele horário, e aí tinha professores que faziam, não, eu estou com turma, mas assim, eu tenho
uma aula que eu tô livre, uma aula eu tô em sala. Então eu vou deixar no meu celular, vou levar o meu celular lá na sala de aula, vou deixar ele ligado lá, e enquanto eu dou aula, o celular tá ali. O ano passado, eu vou dizer para vocês, eu até fiz de conta que não estava vendo, mas a SED cruza as informações, né? E não pode. A hora atividade, ela é justamente para isso. Inclusive, professora Márcia, todo cursista, aí não sei se todo mundo já sabe, todo cursista pode escolher 2 horas atividades para fazer em local de livre escolha para participar do Formadores em Ação. Então, por exemplo, a senhora tem 2 padrões ou um padrão? 2. Que são 10 horas de atividades que a senhora tem que cumprir na escola. Dessas 10 horas de atividades que a senhora tem que cumprir na escola, 2 a senhora pode fazer em casa, não precisa ir para a escola. A senhora informa a direção, fala, olha, eu vou fazer 2 horas de atividades em casa e nesse horário eu vou fazer o Formadores. Tá? Então isso aí não sei se a senhora já conhecia o documento, mas é resolução. Se a direção, o pedagogo chiar, não, é resolução da SED, a senhora está respaldada. Tá bom? Então, o Formadores pode ser feito sim, sem problema nenhum, na hora da atividade. Professora Onofre? Obrigada, professor. Quero justificar porque eu perdi a conexão, demorei uns 10 minutos para reconectar novamente. Ah, tudo bem, professor. Não sei se eu perdi algo. Não, a gente só estava debatendo algumas questões mais pontuais aqui, né? Sobre presença, sobre a certificação, né? Que é o 75%, 2 faltas, né? E eu faço o registro é feito no RCO, igualzinho o livro de chamada normal, tá? Professor Evanir, pode falar? Perdi a conexão novamente, professor. Não, ele está falando sobre a presença, professor, que eu faço o controle pelo RCO. Se o senhor tiver algum problema, um dia precisa faltar, avisa. Não, sim, eu entendi. Uhum. Ouvindo eu tô, só que a imagem não tá, perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar novamente. Não, tranquilo. Professor Evanir, pode falar? Professor Evanir, teu áudio está desligado. Desculpa. Imagina, Equivale a 2 horas de atividades que você pode verificar no colégio para essa questão dos formadores? Isso. 2 horas de atividade. Tá. Então, por exemplo, a senhora tem 2 padrões também ou tem um, professora? Não, eu tô com 2. Com 2. Então a senhora tem que cumprir, como a professora Márcia, a senhora tem que cumprir 10 horas de atividades na escola. Dessas 10 horas de atividades que a senhora tem que cumprir na escola, a senhora pode comunicar à direção que 2 a senhora vai fazer em casa. Para a senhora participar do grupo de estudos. Então, por agora, esse momento, das 10 às 11h40, a senhora está fazendo hora atividade. Uhum. Tá bom? Muito obrigada. Nada. E assim, o nosso contato ele será pelo Classroom. Né? Nós temos lá o nosso Google Classroom. Mas eu tenho o grupo do WhatsApp, né? Não sei se todo mundo tá lá, né? Eu não gosto de grupo de WhatsApp, eu tenho muito grupo, eu quero sair. Não tem problema, tá? Todos os recados eu vou postar no Classroom. O grupo do WhatsApp é para facilitar a comunicação, mas tá lá no Classroom também. E eu tenho aqui meu e-mail, @escola, e o meu telefone. Então, se vocês precisarem de algum contato, precisar de alguma coisa, gente, pode mandar no WhatsApp que eu respondo assim que for possível, tá? Não precisem ficar acanhados com vergonha. Pode perguntar, pode mandar se tiver alguma questão. A gente resolve. Às vezes um WhatsApp resolve muita coisa, né? Não deixem de perguntar. Professora Maria, pode falar. Ô professor, todo esse material que a gente está vendo hoje na aula, não somente a de hoje, mas as demais aulas, vão ficar todos disponíveis lá no Class, então, durante uma semana, é isso? Não, eles vão ficar todas, assim, toda semana, antes da aula, antes do encontro, eu vou postar esse slide lá no Classroom, já está lá. E vai ficar lá até o final do encontro. Então, se a senhora quiser fazer uma consulta,
né, quiser rever o conteúdo, tá lá disponível no Classroom, tá bom? Tá bom, professor? Obrigada. Nada. Gente, e outra coisa, assim, aí a avaliação, né, a presença, e também, para ter a certificação, vocês precisam ser aprovados nas atividades, né? E a professora Terezinha sabe, eu cobro, eu sou crica, eu sou difícil para dar nota. Não, tô brincando. Gente, não tem... Oi, professora Maria, pode falar. Ô, professor, eu só estou perguntando porque, assim, como eu estou no celular, eu não consegui abrir aquela tela daquelas atividades que você colocou naquele momento, né? Uhum. Então, eu falei assim, depois, quando eu tiver com o Note, eu vou dando uma olhada. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas, tá? Desculpa incomodar. Imagina, não é incômodo nenhum, professora. Perguntas a gente não guarda, né? Então, pode perguntar à vontade, né? Tranquilo, pelo amor de Deus. Assim, é um grupo... Quando quiser interagir, quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Professora Terezinha? O áudio, professora? Então, só agradecendo o professor, gente, eu conheço então o professor do ano passado, ele é bem tranquilo, e eu sou uma das professoras que quando tenho dúvida eu incomodo bastante ele pelo Zap, então Imagina. quero te agradecer, professor, pela paciência, né, e pela acolhida que você tem com os cursistas, tá? Obrigada. Eu acho assim, a gente tem aqui, gente, né, que se apoiar, a gente tem que ser uma rede de apoio, eu acho que não tem lógica, né, eu ficar cobrando pormenores e detalhezinhos e questõezinhas de professores que estão em sala de aula, né? É uma parte burocrática, eu tenho que cobrar a avaliação, né? Eu tenho que, sim, claro que se o professor fizer algo muito fora do que é pedido, eu vou ter que falar, olha, professor, se você puder refazer essa questão, né? Mas fiquem muito tranquilos, gente, porque as atividades avaliativas é um planejamento e uma aula. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão fazer um planejamento, um plano de ação sobre um dos temas que nós vamos trabalhar no grupo de estudos e aplicar essa aula. Os temas, eles são todos alinhados com o LRCO. Tá? Então, você vai ter o LRCO, uma aula que a gente já vai estar trabalhando. Aí, só uma questão. Eu vi que tem vários professores que não estão com o ensino religioso. Né? O que você vai fazer, professor? Quem não está com o ensino religioso? Vai fazer um acordo com um colega do ensino religioso, vai emprestar uma aula e vai fazer uma aplicação. Pode ser que, por exemplo, você trabalhe no História, Geografia, Arte no 7º ano, no 6º ano. Você pode tanto fazer um trabalho interdisciplinar, tá? Então, eu quero fazer uma integração do ensino religioso com geografia. Eu converso com a professora do ensino religioso, faço um trabalho interdisciplinar, né, com aquela turma. Não quero fazer o trabalho interdisciplinar, eu quero experimentar o ensino religioso. Empresta, fala, professora, deixa eu dar uma aula hoje no teu lugar, né? Deixa eu dar uma aula junto contigo e faz a implementação. Se, no último caso, né, não deu certo com a professora do ensino religioso da turma, você pode pegar o conteúdo do ensino religioso e aplicar numa turma tua, né? E aplicar ali, junto com a tua disciplina, aquele conteúdo do ensino religioso, tá? Professor Evanir? É porque eu tenho 3 turminhas de 6º anos, eu sou professora de História, então eu vou fazer interdisciplinar com a minha disciplina mesmo. Isso mesmo. Então, e vou ver com o professor de ensino religioso, né? Sim, você pega o conteúdo, né, do ensino religioso, né, e faz o trabalho. Então é tranquilo, pode ficar. E aí, assim, as questões mais pontuais a gente vai debatendo, assim, porque às vezes tem questão que é coletiva, mas às vezes que tem questão que é tão pontual que é mais fácil a gente conversar particular depois do que precisar debater junto, tá bom? Daí a gente acha uma solução para todo mundo. Oi, professor João, pode falar. Então, eu e a professora Silvia aqui do grupo, nós trabalhamos na mesma escola. Eu trabalho com História e ela com Geografia e Ensino Religioso. Essa implementação, a gente poderia fazer em duplas, eu e ela?
Poderia, sim e não. Tá, vamos lá. Então, vocês podem fazer. Tipo assim, vocês... nós dois juntos montar uma implementação e a gente, os dois, trabalhar na turma lá essa implementação. Pode. Só que aí, professor, o relato ele tem que ser postado, o planejamento e o relato separado. Mas pode. Mas pode ser o mesmo tema, nós dois, pode, a gente planejar junto, porque a gente tem hora de atividade junto, isso seria uma mão na roda para nós dois. Sem dúvida. Eu não sei se a professora Silvia está aí ou não. Tá. O que você acha, Silvia? Tranquilo? Não, pode sim. Né? Pode sim. Inclusive... E daí até seria mais fácil da gente discutir o tema e trabalhar os dois juntos. Sem lá, dúvida. Né? Inclusive, se tiver mais pessoas na mesma situação, sabe, que trabalham na mesma escola e quiserem trabalhar juntos, pode. A única coisa, assim, que vocês vão fazer, o relato é separado. Mas o trabalho com os alunos pode ser junto, sim. E o plano? Não, então, o plano também tem que ser... Vocês vão postar separado. Vocês podem... Mesmo que sejam os dois iguais? Mesmo que sejam os dois iguais, e cada um vai postar o seu. Tá bom. Tá bom? Mas pode sim. Beleza. Não tem problema nessa questão. Certo? Deixa eu só avançar aqui. Certo, tranquilo. Próximo. Então, agora eu vou mandar para vocês. Não sei se todos já fizeram a avaliação. Né? Eu vou mandar o link de novo. Né? E aí que é o link da avaliação do encontro. Tá? E aí quem não fez ainda... Ô, professor João. Oi, professor, pode falar. Eu perdi a conexão novamente. O senhor poderia voltar naquela tela da avaliação para me tirar uma foto? Pode sim, professor. Fazendo um favor? Claro, só um pouquinho. Obrigado, hein? Deixa eu voltar aqui. Aí. Essa aqui? Isso. Ok, obrigado, hein? Tá, agora eu quero pedir para vocês abrirem as câmeras pra gente. Para eu poder fazer um print da tela. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Se vocês puderem então, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto da turma para mim para o meu registro. Aí. Quem mais está abrindo? A professora Sônia, a professora Ednei. Aí. Isso. Ó, todo mundo aqui. Estiloso. Isso aí. Beleza. Gente, então assim, agradecer muito a participação de vocês, tá? Podem contar comigo para o que vocês precisarem, assim, dúvidas, questionamentos, tá? Então, no que eu puder colaborar, no que eu puder ajudar, eu vou. O que eu não souber, eu vou levar para a Edneia. Aí o que a Edneia não souber, a gente vai levar para o Alessandro. O que o Alessandro não souber, nós vamos levar para a CAF. Nós vamos tentar resolver, tá? Dentro da melhor maneira possível. Espero que a gente tenha uma boa jornada. Acho que nós vamos fazer um debate muito gostoso, tá? Então, espero contar com a participação de todas, de todos. E a gente se vê semana que vem, tá? Às 10 horas, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, tá? Boa semana, bom trabalho para quem vai e até semana que vem. Até. Tchau, até.